Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 e diante. Tá? Vai ficar meio escurinho assim, né? É para peneirar mesmo, né? Daí o pessoal mais velho assim vai sentando mais para frente, né? É tipo assim. Então, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Nós vamos estudar hoje alguns princípios da palavra de Deus, algo que Deus tem ministrado ao nosso coração como igreja, algo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Talvez, eu vi que muitas pessoas que eu vi aqui, há muito tempo eu não via, né? Há pessoas que, tem gente que passou aqui faz uns 4, 5 anos, né? Que eu não via, não cumprimentava, não abraçava, né? Tinha gente que eu não tinha nem notícia. Mas eu quero te falar que você veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Deixa Deus falar com você nessa noite. Deixa Deus ministrar o seu coração nessa noite. Não endureça o seu coração, não enrijeça o seu coração diante da presença do Senhor. Ouça a palavra dEle, deixa que Ele fale com você, que Ele mude a sua vida. Esteja quebrantado diante da presença dEle e peça agora para que Deus transforme o seu coração. Talvez você está aqui nessa noite e há pecados ocultos na sua vida. Hoje é uma noite de ceia, né? E a ceia do Senhor ela é geralmente um momento onde nós confessamos os nossos pecados para Deus. Mas eu sei que há pessoas, há situações que nós deixamos os nossos pecados lá em casa, lá no nosso quarto, escondido, na nossa empresa, na nossa roda de amigos. E aí nós viemos para a igreja e confessamos o nosso pecado, até falamos, mas não há arrependimento. Porque quando nós voltamos para a nossa rotina, o pecado volta, o pecado nos domina. E esse é um texto muito interessante, que ele vai falar algo sobre isso. Ele vai falar algo sobre a luz de Deus sobre as nossas vidas. A luz do Senhor. A chave para comunhão com Deus e para comunhão com as pessoas, com os nossos irmãos, é andar na luz. 1 João, capítulo 1, do 5 e diante, tem também no telão, para quem está com a Bíblia de papel aí, né? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Cristo é a luz das nossas vidas. Primeiramente, nós temos que entender, né, sobre esse contexto, o que ele trata como luz, o que ele trata como trevas. Né? Há um símbolo comum nas religiões, né, nas liturgias religiosas, sobre a questão da luz e das trevas. Né? A luz ela simboliza, na questão moral, na questão ética, a luz simboliza a verdade. Né? E as trevas simbolizam aquilo que nós escondemos, aquilo que nós temos vergonha. Na questão, na área do conhecimento, a luz, ela simboliza o intelecto, né? Eu tive luz sobre alguma coisa, eu tive a lucidez sobre aquilo. E a treva, a ignorância. Mas, no contexto em questão, no contexto em que nós estamos vivendo, e que a palavra de Deus está nos mostrando, a luz simboliza a presença do Senhor em nossas vidas. A luz simboliza Cristo em nós.
A luz simboliza toda a nossa intimidade com o Senhor, tudo aquilo que nós entregamos, que nós recebemos dEle, aquela experiência talvez que você teve na presença dEle, que te gerou mudança, que te instigou a buscar algo melhor, a buscar ser uma pessoa melhor. E as trevas, o pecado, as trevas, tudo aquilo que te afasta do Senhor, as trevas, talvez a falta de busca da presença do Senhor, porque quando nós não estamos na luz, nós andamos nas trevas. Se apagar toda a luz, nós ficaremos no escuro. Então, sempre que nós buscamos a presença do Senhor, hoje está sendo um culto muito gostoso, eu estou gostando muito desde o início. Algumas pessoas chegaram às 6 horas da tarde já para orar, para preparar, para ajudar. O pessoal da produção está desde ontem mexendo nas coisas, e desde ontem Deus já tem mostrado um culto diferente, um culto de luz, um momento onde nós temos adorado a Ele com o nosso serviço, com a nossa vida, com a nossa postura, uns com os outros também. E nesse lugar não há espaço para trevas. Na vida do cristão não tem espaço para trevas. Essa é uma mensagem praticamente exclusiva para quem já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela é uma mensagem para a igreja do Senhor, para você que conhece a verdade. Talvez o Gui mandou uma pesquisa essa semana para a gente lá no grupo da rede, falando sobre a quantidade de pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor na juventude. Alguns quando entram na faculdade, outros quando têm uma decepção com o outro, e assim por diante. São pessoas que escolhem não andar mais na luz, mas elas vão se afastando, e aquela luz vai se apagando, vai se apagando. E eu queria, meus irmãos, muito bem nessa noite, chegar aqui com uma mensagem e dizer assim para você: olha, a partir do momento que você entrar na luz de Cristo, a partir do momento que você entregar a sua vida totalmente a Jesus, a partir do momento que você aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi iluminado, você teve você teve lucidez sobre a sua vida, sobre o seu pecado. O pecado não permanece mais na sua vida, o pecado não está mais na sua vida, então não há mais trevas na sua vida. A palavra, ela pode nos levar talvez a esse entendimento, mas depois ela explica, e ela vai nos dando um entendimento e uma elucidação sobre isso. Mas, infelizmente, mesmo após nós entregarmos as nossas vidas para o Senhor, mesmo após nós participarmos de tantas coisas e sermos ativos na presença dEle, o pecado continua ali. Continua ali. E aí você tem algumas atitudes que você pode tomar, algumas coisas que você pode fazer perante esse pecado. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós aceitamos Jesus e eu tinha um pecado. Eu tinha o pecado talvez da idolatria, ou o pecado da mentira, ou o pecado, eu não sei, da arrogância, do orgulho, vários pecados, da promiscuidade. E aí eu aceito Jesus, e o meu pecado, ao invés de se diluir, o meu pecado, ao invés de sumir na luz de Jesus, de eu entregar totalmente o meu pecado, em alguns casos eu blindo ele, e eu blindo o meu pecado com a religiosidade. Já aconteceu isso com você? Quando você começa o seu pecado, ele te incomoda tanto, mas você finge que ele não existe. E você começa a olhar para o pecado dos outros. Porque a sua religiosidade, o escuro da religiosidade, é a maneira que você encontra para se proteger, para que ninguém enxergue o seu pecado. E aí nós nos blindamos, e aquele pecado, ao invés de ser tratado, ao invés de ser confessado, ao invés de ser curado, na minha vida e na sua vida, ele é escondido, ele é jogado ali para um cantinho, protegido, e fala: deixa ele aqui, que se alguém descobrir disso aqui na minha vida, eu estou ferrado. Já pensou? Eu sou líder, eu toco, eu sou pastor, eu tenho um projeto, eu dou aula. Se alguém descobrir isso aqui, então a gente começa a blindar esse pecado. E essa é uma noite de confissão, é uma noite de arrependimento, é uma noite de retorno à casa do Senhor. É uma noite em você reconhecer o seu pecado. E se você está vindo hoje aqui pela primeira vez, segunda vez, ou você já veio em alguma igreja evangélica, essa é uma noite de você acertar a sua vida também, meu irmão. É uma noite de você entregar a sua vida para aquele que pode
resolver os seus problemas, para aquele que pode mudar a sua vida. Venha para a luz. Venha para a luz. Só em Jesus nós encontramos a luz. E sabe o que acontece? Hoje, como o Yuri falou, é uma noite que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? E eu falei um pouco sobre isso também. E às vezes a ceia, ela se torna um rito na vida dos evangélicos, né? Na vida daquele que já aceitou do batismo, do presbiteriano, do assembleiano, do quadrangular, e ele se torna um rito tão sagrado, tão possessivo, quanto o passe, né? Quando uma pessoa vai tomar um passe no centro espírita. E aí você começa a substituir, e você usa esse momento, que é o momento da ceia, para você vir, desabafar, não é confessar, desabafar os seus problemas na presença do Senhor, teve aquele alívio temporário, mas depois você volta, pega a sua veste de pecado e tem a sua vida cotidiana normalmente. Não dá mais para a nossa juventude, não dá mais para a juventude cristã ter uma vida dupla. Não dá mais para você ter uma vida nas redes sociais lá, glória a Deus, eu escolhi esperar, aleluia, né? E postando as coisas, e só fotinha bíblica, e compartilhando até as coisas que a tia manda lá de Deus abençoe, bom dia Jesus, nos grupos do WhatsApp. Mas chega lá na sua faculdade, chega lá na sua escola, você é a mesma coisa, talvez até mais escuro, talvez até mais podre do que os seus companheiros. Talvez até mais podre, as piadas mais sujas é você que conta, né? Você até dá uma mascarada no começo, fala, não vou contar e tal, faz um joguinho, mas aí você já está pior que todo mundo, está envolvido ali, e aí você até é o líder da coisa, né? É o líder da zoeira, é o líder da bagunça, é o líder do rolê ali, e está fazendo tudo o que as pessoas fazem. Não dá mais. O Espírito Santo tem incomodado a igreja, o Espírito Santo tem nos chamado a um tempo diferente. O Gus falou aqui, é santidade, é avivamento. Não foi um lema, não era uma meta. Santidade e avivamento, pronto, alcancei. Como? Né? Você alcançou, agora você vive em santidade, você vive num avivamento. E é isso, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que Jesus prega para nós, essa é a mensagem que o apóstolo João está falando aqui, que a carta de 1 João está falando. Meu irmão, não dá para você conciliar o pecado com a vida com Deus. Não dá para a luz conviver com as trevas. E eu fui pesquisar um pouquinho, né? Eu fiquei pensando assim, eu falei, bom, vou usar um exemplo, né? Talvez eu ia apagar a luz, ficar com o celular e tal, aí para ver só o meu celular brilhando, sabe? Daí todo mundo vai acendendo a luzinha assim, e para falar sobre isso. Daí eu ia falar assim, olha, não existe possibilidade de escuridão aonde existe luz. Aí eu falei, não, mas existe sim. Eu acho que tem um buraco negro, né? Que no buraco negro diz que ele suga toda a matéria. Aí eu fui pesquisar. Eu falei assim, eu vou estudar um pouco então, porque para eu não falar bobeira. Porque daí eu vou falar lá que não tem, daí vai ter algum físico lá e falar, não, tem sim. Né? Porque o buraco negro, ele suga toda a matéria. Aí eu fui lendo algumas citações e tal, muito chatas coisas, eu não entendi muita coisa que o Paulo estava falando, né? E eu não estava perto do Yuri para ele traduzir para mim, né? Mas tem um cara que todo mundo conhece, né? Ele é o Stephen Hawking, né? Aquele carinha da cadeirinha que fala com voz de robô e tal. E ele fez, e nos estudos dele, ele fala que não existe escuridão suficiente que elimine toda a luz. Tá? Eu falei do meu jeito, da minha versão aqui, né? Mas que não há possibilidade do buraco negro, não há possibilidade de nada, de uma escuridão tão densa, de um buraco tão escuro, que ele sugue a luz e que acabe toda a luz daquele buraco. Não existe essa possibilidade. Então, eu posso afirmar que aonde existe luz, a treva não prevalece. Talvez você esteja lá na sua faculdade, e lá na sua faculdade você sabe como é que é. Pô, já fez faculdade, gente. Sabe como é que é lá? É bebedeira, é Escobar, eu nem sei, eu falei só porque eu passo lá na frente para levar o Marlon às vezes, né? Mas é a sinuquinha no final, é não sei o que, é festa dos médicos, dos alcoólatras, do não sei o que, e cada nome de festa, né, é um nome assim. E aí você fala assim, pô, mas você sabe, Fogaça, eu estou lá na comissão de formatura, e se eu estou lá porque eu tenho desconto na comissão, e se eu não participar dessas festas, né? E aí talvez você seja aquela luzinha
tão pequenininha, sabe aquela luzinha de árvore de Natal que vendia antigamente lá no camelódromo? Não estou falando de você não, Fernando, pode sentar aí. Sabe aquela luzinha tão pequenininha de árvore de Natal que queima, que você compra, que tem 10, e das 10 umas 7 queimes, daí vem umas reservas, aí você vai lá trocar as reservas e as reservas estão queimadas, e às vezes você é uma luzinha dessa, lá na sua faculdade, que é um buraco negro de promiscuidade, é um buraco negro de ideologias que te afastam da presença de Deus. Mas eu quero te dar essa esperança. A sua luz é maior. A sua luz pode contaminar uma outra luz. Ela pode começar a incendiar aquele lugar, a clarear aquele lugar. E seja resistência. Seja você o pequeno foco de luz ali dentro do buraco negro. Mas sabe o que acontece? Tem crente que é pior que o buraco negro, né? Que você olha para a vida do cara e você não vê luz nenhuma. Não é assim? Você vai olhar para o cara, você fala assim, mas da onde você é mesmo? Que igreja que você falou? Né? Ah, mas essa igreja é diferente, né? Porque eu nunca vi esses costumes na vida de uma pessoa que já entregou a vida para Jesus. E aí tem crente que ele é tão apagado, ele é mais apagado que o próprio buraco negro. E ele começa a extinguir a própria luz da vida dele. Sabe por quê? Porque ele nunca conheceu a luz de Cristo. Talvez porque você não tenha tido uma verdadeira experiência com o Senhor. E essa é a noite. Essa é a noite para você falar, Senhor Jesus, acende em mim uma luz, que eu possa encontrar no Senhor a luz que me faltava. Você não sabe como é que é lá na minha faculdade, você não sabe como é que é lá no meu emprego, você não sabe como é que é lá na minha casa. Eu não sei como é que é na sua, mas eu sei como é que era na minha, cara. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é os meus tios, minha mãe, meus parentes me trancarem num quarto com um monte de revista pornográfica quando eu aceitei Jesus. E eles trancavam e falavam, não, vamos ver se você é crente mesmo. E começava a jogar assim, ó, essa aqui é nova, hein? E iam jogando, iam fazendo essas coisas. Mas você foi colocado aonde você está para ser luz, para ser diferença. Não se venda, não deixe a sua luz apagar por causa de brincadeira, por causa de gozação das pessoas, por causa de chacota, ou por causa de um ponto, uma média com o seu professor. O seu professor vai passar daqui 4 anos, daqui 3, 2, e a presença de Deus. Talvez esses 4 anos, ou esse tempo que você dedica longe da presença do Senhor, vão te custar uma vida inteira afastado dEle, uma vida inteira na podridão, uma vida inteira de esfriamento espiritual. Então acenda a sua luz. E o texto ele continua nos falando, e ele nos mostra 3 erros que são comuns no meio cristão. São 3 erros que nós cometemos na questão de como nós nos portamos em relação à luz de Cristo em nossas vidas e em relação ao pecado. 3 erros. Então vamos lá, no versículo 5 e no versículo 6, diz o seguinte, cadê? 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O primeiro erro que nós cometemos quando nós já conhecemos a Jesus é viver em pecado. É viver em pecado. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, como eu disse agora, você já entregou sua vida, você foi na célula, você já é líder, já fez muitas coisas, mas o pecado te acompanha. O pecado vai te acompanhando por muito tempo. Talvez seja o pecado da sua língua, seja o pecado da fofoca. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é ver uma igreja, aonde um dia que eu abrir aqui, obras da carne, e aí eu começar a falar assim, as obras da carne são conhecidas, as obras da carne são, daí vai falando os pecados sexuais, e fala, olha, lascívia, olha, o adultério, e as pessoas ficarem me olhando assim com uma cara, do que esse cara está falando? O que é isso? Adultério? Lascívia? Essa tem que ser a igreja. E aí eu dei um exemplo, porque quando uma pessoa trai a namorada, trai o marido, trai a esposa, ou quando ofende, e as pessoas da igreja começarem a olhar assim e falar, isso não é comum na minha vida, eu não sei o que é isso, eu não sei do que você está falando, e os pecados sociais,
E aí quando eu começar a falar, o tumultuador, o briguento, o fofoqueiro, o mentiroso, e aí você não só olhar para a sua vida, mas você começa a olhar para o lado, assim, você fala, uai, mas eu não vejo isso na vida do Yuri. Olha, mas eu não vejo isso na vida da Aline, eu não vejo isso na vida do Guilherme, da Gabi, da Rafaela, eu não vejo isso na vida dos meus irmãos. Isso é o ideal de igreja. Isso é o avivamento verdadeiro. Isso é santidade que gera avivamento. Quando nós começamos a olhar os pecados e a nossa vida está tão cheia de luz, ela está tão cheia de gozo, tão cheia de alegria na presença do Senhor, que o pecado não tem mais nem graça. Que o pecado ele é uma coisa que já ficou para trás. É que nem quando fala da regra dos 3 para mim, né? Todo mundo fala, regra dos 3, eu não sei, para mim que é os 3 mosqueteiros, eu já nem lembro mais, eu lembro vagamente, eu falo, não, eu lembro que tinha uma regra dos 3, né? Eu lembro que tinha alguma coisa assim, mas isso já passou, e assim tem que ser o pecado na nossa vida, assim tem que ser o pecado na nossa vida. A mentira, eu lembro que uma vez eu menti, sabe? Mas daí depois eu aceitei Jesus e isso já não faz mais parte da minha vida. O crente não pode viver em pecado. O pecado não condiz com a sua natureza. A sua natureza é de luz, não de trevas. A sua natureza, ela é para brilhar e não para ser cinza, não para ser apagada, ofuscada. Essa é a nossa natureza em Jesus. Em Cristo Jesus. Então, não vista mais a roupa do pecado. E eu não quero começar um movimento, sabe, onde as pessoas falam de santidade, e aí nós vamos começar a buscar, e aí você começa a criar uma casca, uma máscara. E aí vem a segunda coisa, a segunda característica, é quando nós negamos, o segundo erro, é quando nós negamos a existência do pecado. O texto continua e diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí você pensou, como assim? Mas ele está falando que se eu ando na luz, eu não tenho mais pecado. Mas ele diz o seguinte, que se eu falo que eu não tenho pecado, eu estou me iludindo. Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou me enganando. O segundo erro da vida do crente é negar a existência do pecado. Isso é até uma heresia muito pregada nas igrejas por aí, que é quando você tem um entendimento, você lê o texto e você fica tão enganado ali, tão iludido, que você pensa assim, bom, então eu sou crente, então eu me converti, o pastor está falando que não condiz mais uma vida de pecado, eu ouvi, ele falou, para eu não mentir mais na faculdade, para eu ser luz lá na faculdade, então eu não peco mais. E aí, sabe o que acontece? Nós tiramos a responsabilidade de Jesus e começamos a trazer para nós mesmos, né? E aí eu tento viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida perfeita, e eu até consigo, e eu falo, eu sou santo, eu vou lá, eu não posso cair, eu não posso, e eu não caio, e as pessoas começam a observar em mim algo diferente, elas observam, e é possível, elas observam e falam, pô, esse cara está aí, eu estou vendo na vida dele, condiz mesmo com o que ele está falando, mas é que nem quando Moisés esteve na presença do Senhor, e a palavra diz que a face de Moisés, ela resplandecia, ela brilhava quando ele desceu do monte, quando ele desceu do morro, quando ele saiu da presença do Senhor. E assim é quando nós temos um encontro com Deus, a nossa face brilha, o pecado dá nojo, o pecado é repugnante para a gente, mas o tempo vai passando e a gente vai esfriando e o pecado começa a bater na porta, e talvez você até caiu num pecado, você pecou, você não sei qual tipo de pecado, não vou citar nenhum, mas sabe o que você pensa? Cara, e agora? Todo mundo acha que eu sou santo. O que eu vou fazer? Aí você pega e faz como Moisés, mantém o véu, deixa o véu aqui, e aí você vai se esfriando, e você vai vivendo uma esquizofrenia espiritual, e aí você começa a entrar numa paranoia, que é o seguinte, eu não posso mais pecar,
Eu não peco, eu estou vendo o Yuri, ele não peca. Eu estou vendo o pastor Ronaldo, ele não peca. Eu estou vendo o pastor Gilson, ele não peca. E aí você começa a criar ídolos diferentes. E aí você cria aquele, eles não pecam, por que eu vou pecar? E eu também não posso pecar. E aí você olha assim, você começa a ler a Bíblia nessa loucura. E aí você fala assim, bom, eu não posso pecar, mas também a palavra diz que toda enfermidade, que Jesus levou sobre si toda enfermidade, eu também não posso mais ficar doente. E aí você começa a entrar nessa paranoia. Bom, se eu estou doente, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado é porque eu estou longe de Deus. Então eu vou orar mais, porque eu estou pecando. Então se isso está acontecendo na minha vida, se eu respondi. E aí você começa a criar uma bola de neve de expectativas sobre a sua vida. E sabe qual que é o destino? Uma hora essa bola de neve vai explodir, meu irmão. E aí você vai se decepcionar. E aí você vai se decepcionar com a sua vida com Deus. Você vai se decepcionar com o seu relacionamento com Deus. E você vai pensar assim, bom, eu não nasci mesmo para ser crente. Sabe, ser crente é algo muito difícil. Deixa para os caras lá que são pastores, deixa para aqueles líderes lá, deixa para o pessoal da banda, para o ministério tal. Eu até simpatizo, vou virar um simpatizante, né? E aí você começa, eu gosto da igreja, mas eu vivo a minha vida. Deixa que eu viva a minha vida. Isso é um engano, é um erro. Confie a sua vida na presença do Senhor. Deixe que a luz esteja sobre você. Mas entenda, você é pecador, mas você não vive afundado no pecado. Essa é a diferença. Você peca, mas você peca é que nem quando você cai, né? A Esther está lá, está andando agora para cima e para baixo, e às vezes ela cai, já levanta e finge que nem caiu, entendeu? Ela cai, já levanta, já olha, fala, opa, daí limpa aqui e tal, e sai andando. Essa deve ser a nossa conduta diante do pecado. Eu estou lá buscando a Deus, santidade, poxa vida, estamos bombando, e é o culto que está ficando legal, e a minha célula, e a minha banda, é o meu momento de oração lá em casa, lá no meu emprego, mas, puxa, caí. E às vezes foi um pecado feio, às vezes foi um pecado que você tem até vergonha de confessar, foi um pecado que você fala, pô, mas que pecadão é esse, cara? Como é que eu caio numa dessa? Confessa o seu pecado, se arrependa, levanta, tira a poeira do ombro, não fica caído, levanta e vai, deixa a sua luz brilhar, deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida. E a terceiro e último erro, e quando eu falo terceiro e último é para a banda subir, entendeu? É tipo a deixa. É que a gente está combinando ainda. Terceiro e último erro que nós cometemos é não confessar o nosso pecado. Não confessar o nosso pecado. A Bíblia diz, e esse versículo é lindo, esse versículo é maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o quê? E nos purificar de toda injustiça. Você entende a diferença? Você entende a diferença? Não é assim, eu vou pecar e eu vou fingir que nada aconteceu. Eu sou santo, vou pôr a máscara, eu já sei e tal, não vou pecar mais. Não faça esse acordo, não caia nessa, de você pecar e ficar ignorando o pecado, e falar assim, não, se eu ficar quieto, as pessoas não vão perceber, eu vou continuar na minha postura de santidade, vou continuar na minha vida de oração. A palavra diz o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, e para quê? E para nos purificar, para nos lavar. Sabe, quando a lâmpada, aquela lâmpada fria, ela não queima de uma vez, aquela lâmpada branquinha, ela não queima de uma vez, ela fica acesa, e aí de repente começa a aparecer um pontinho preto, e ela não ilumina mais, e ela ilumina pouco, e às vezes, a nossa vida espiritual está assim, que nem uma lâmpada fria, com um pontinho preto ali. E eu já brilhei um dia, e aí você lembra da sua vida, você fala, cara, já foi tão legal, eu lembro, já fui até líder, eu já fui tão ativo, sabe, agora a minha vida está tão cinza, está tão fraquinha a minha lâmpada, eu não ilumino nem armário, nem guarda-roupa mais, se me colocar dentro de uma gaveta não vai iluminar, vai ficar só eu ali, tentando. E talvez a sua vida espiritual esteja desse jeito, esteja fraca, esteja pálida. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar e para te purificar. O segredo de você ter comunhão com Deus é você estar ligado nele. Quando você desconecta uma lâmpada, quando você despluga uma lâmpada, ela pode ser até fria, e às vezes ela fica até piscando fora da tomada um pouquinho, quando você tira ela do soquete ali, do plug, ela fica até piscando um pouquinho, mas ela só vem com força total quando ela está ligada, quando ela está rosqueada, quando ela está bem apertada. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Essa é a mensagem de Cristo para você nessa noite. Volte para a luz. Deixe que Jesus faça uma manutenção em sua vida, para que você possa restaurar o seu relacionamento. E é interessante que comunhão, existem dois tipos de comunhão: a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com a igreja. Não tem como. Às vezes você entra numa de, não, eu já me decepcionei muito com as pessoas, eu já me decepcionei muito com o meu líder, com o meu amigo, com a minha ex-namorada, com o meu ex-namorado. Ele era crente, ele era ministro, ele era isso, ele era aquilo. E aí você fala assim, não, eu vou buscar só a Deus. E aí voluntariamente você desconecta a sua lâmpada e você fica lá fraquinho guardado, só piscando de vez em quando, tendo uns espasmos de energia, de luz na sua vida. Não há comunhão com Deus sem comunhão com a igreja. Não há comunhão com Deus sem comunhão uns com os outros. Que nessa noite você possa ter a sua luz acesa. Feche seus olhos. Yuri vai subir aqui. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela chance que o Senhor nos dá de, através da Tua palavra, entendermos o que o Senhor pede de nós, o que o Senhor deseja, onde nós temos que nos ajustar, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Conduz-nos, ó Pai, a cada um de nós, a renovarmos o nosso compromisso de andar na luz. Andar na luz é andar à sombra da Tua cruz. A única sombra permitida na vida de um discípulo de Jesus é a sombra da cruz. Não é a sombra do pecado, não são as trevas da falta de comunhão. A única sombra é a sombra da cruz. É o sinal do perdão de Deus. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos que o Senhor continue gerando no nosso coração as verdades espirituais que o Senhor nos deseja comunicar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos textos que, para mim, eu sou suspeito de falar, porque o apóstolo João, eu gosto muito de como ele escreve, os motivos que ele tinha para escrever. E o evangelho de João é diferente da carta de João. O evangelho de João, ele conta a história de Jesus, a sua versão, mas quando ele escreve as suas cartas, ele escreve para pessoas como eu e você, que tinham problema de relacionamento como eu e você temos, que tinham problemas para serem resolvidos igualzinho a gente. E é nesse contexto que ele diz isso. Ele fala assim, gente, é impossível você andar na luz e você não ter comunhão com as pessoas, porque é isso que Deus é. Deus é amor. Quando ele chega no capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a relação sua com Deus passa definitivamente pelos seus relacionamentos. Se os seus relacionamentos estão quebrados,
Isso é sombra, isso é treva. Deus precisa brilhar aí, que quem está em Deus anda na luz e tem relacionamentos curados e restaurados. Essa é uma das chamadas mais difíceis da palavra. Quando a gente fala de ceia, nós falamos daquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu por nós, perdoou os nossos pecados e Ele nos apresentou a luz. Andar na luz é andar em liberdade. Mas nós caminhamos na luz, como nós dissemos, quando nós estamos também em comunhão com as pessoas. E Jesus também abriu o caminho para nós. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo que nós comemos do mesmo pão, nós temos a mesma vida. Eu tenho a mesma vida que o Gessé, então a gente come do mesmo pão, porque a gente foi salvo pelo mesmo sangue, não há distinção entre eu e o Gessé, porque a gente anda na luz, a gente se ama, ponto. Nós falamos da morte de Jesus, esse é o corpo, esse é o sangue, mas nós falamos dos efeitos dessa morte sobre nós. Nós falamos sobre a sombra da cruz, que quando eu me submeto à cruz, eu vivo por ela, eu vivo pelos valores do reino. E aí que fica difícil, porque Jesus uma vez falou assim: se você está indo adorar a Deus, está indo prestar o seu culto bonitinho no sábado, e no caminho você se lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você, não é nem você contra a pessoa, é alguém que tem alguma coisa contra você, você tem um relacionamento quebrado, sabe o que você faz? Pega a sua oferta, põe do lado, vai resolver essa questão, aí depois você vai entregar a sua oferta a Deus. O que Deus está dizendo é: eu me importo mais quando você perdoa e pede perdão, do que quando você canta bonito e levanta a mão e bate o seu cartão aqui na igreja. Nós vamos tomar a ceia agora, e a ceia simboliza isso, simboliza a comunhão do corpo, simboliza que nós somos um, e que nós andamos na luz, e nós temos a vida, e nada vai nos separar, porque nós somos irmãos, e aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É isso que nós celebramos. Essa ceia, esse memorial, é um memorial para aqueles que são do Senhor. Não faz sentido eu falar que eu sou um com uma pessoa que não participa, não está à sombra da cruz, não aceita Jesus, não recebe a fé, não vive pela palavra de Deus. Não tem sentido, não tem sentido. Então quem participa da ceia, nós vamos distribuir os elementos em alguns segundos, mas eu gostaria de dizer quem é que participa da ceia. Quem que vai participar desse momento? Aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que passaram pelas águas do batismo, aqueles que estão em comunhão com a igreja, seja com essa comunidade de fé ou com a comunidade de fé que você pertence. Você está em comunhão com a tua igreja, você está caminhando na luz, então você é convidado para participar desse memorial. Os nossos irmãos podem começar a distribuir os elementos, então ninguém vai tirar a bandeja de você. Se você ainda não fez uma decisão, uma entrega ao Senhor Jesus, se você ainda não passou pelo batismo, ninguém vai tirar a bandeja de você, é você que vai tomar ou não tomar os elementos. Mas eu quero te convidar a fazer isso conscientemente. Não tome a ceia do Senhor só por tomar. Meu irmão, se você está caminhando em trevas, relacionamentos quebrados, peso no seu coração com relação a outras pessoas ou com relação a pecado, hoje é a noite de você colocar isso para Deus, e de você não sair daqui com esse peso em nome de Jesus. Deus está interessado em te libertar desse peso, meu irmão, minha irmã. Isso é adoração, é isso que é entrega. Não é cantar, não é entregar o seu dízimo, é isso, é oferecer a sua vida e dizer assim: eu não quero caminhar em trevas. Então, às vezes você pode olhar e falar assim: não, mas eu estou em pecado, então eu não vou tomar a ceia. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que cada homem deve olhar para a sua própria consciência e então tomar. O que significa que você não deixa de tomar por estar em pecado. Você confessa o seu pecado, você o abandona, então você toma. Meu irmão, minha irmã, conhece o botão do reset? Conhece? Hoje é a noite de apertar esse botão. Hoje é a noite de dizer para Deus: Deus, eu quero
que o Senhor faça tudo de novo, de novo. Eu quero que o Senhor me renove de novo. Eu quero estar na luz, eu quero caminhar na luz. Eu não quero que nada esteja me afastando do Senhor. Eu que já caminho em liberdade, o Senhor Jesus já me libertou, já abriu o caminho. É como uma prisão, uma cela. E quando nós não tínhamos Jesus, nós não havíamos encontrado a Deus, a gente estava cativo dentro dessa prisão. Aí Jesus vem, abre essa porta e diz: você está livre. Mas quando a gente não vive na luz, quando a gente conserva pecados, relacionamentos quebrados e um estilo de vida que é autônomo, que não é submisso à vontade de Deus, o que acontece? A gente volta para dentro dessa cela, e a cela fica ali com a porta aberta, a cela está aberta, o portão está aberto, e você continua lá dentro, como se estivesse preso, sem usufruir da liberdade que Jesus te dá. Meu irmão, em nome de Jesus, a vida com Deus é uma vida alegre, a vida com Deus é uma vida feliz, a vida com Deus é uma vida expansiva, espaçosa, a vida com Deus é uma vida feliz, meu irmão. E se você não está vivendo isso, é hora de você apertar o botãozinho e falar: Deus, eu quero começar de novo nessa noite, tomando do cálice, comendo do pão, me lembrando de que o Senhor me libertou, a porta da cela está aberta e eu quero ser livre, eu quero andar na luz. A ceia do Senhor, ela é um memorial que nós fazemos constantemente. Como nós falamos, nós aqui na nossa igreja fazemos isso aos segundos domingos e o sábado que antecede o segundo domingo de cada mês. Mas um grande risco que a gente tem, e eu digo como um cara que nasceu e cresceu na igreja, é de automatizarmos as coisas, é de colocar no piloto automático. O que Deus quer que você faça, meu irmão, é que você seja autêntico na presença de Deus, é que você saia do automático, que você pare de simplesmente fazer as coisas pela força do hábito, simplesmente porque você sempre fez, tomar a ceia porque você sempre tomou. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Alguém ainda não recebeu os elementos? Levante sua mão ou fique de pé no seu lugar, que alguém vai até aí distribuir os elementos. Alguém? Feche seus olhos. E agora é um momento seu e de Deus, e nós não vamos cantar, eu não vou falar nada, porque eu não posso falar aquilo que só você pode falar para Deus, e falar assim: Senhor Jesus, tem treva no meu coração. Meu irmão, eu te digo com toda a sinceridade do mundo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu sou o primeiro a declarar a minha insuficiência, e o quanto que eu preciso andar na luz também, o quanto que eu confesso o pecado, o quanto que muitas vezes eu me frustro comigo mesmo. Então, meu irmão, se você está sendo acusado pelo inimigo, que você é pior do que todo mundo, que Deus não te aceita, em nome de Jesus essa mentira cai por terra. Você está aqui porque você é amado. O Criador de todas as coisas se fez homem e morreu para te salvar. Você é precioso, você é preciosa. Deus está vindo com perdão nessa noite. Pede perdão, meu irmão, confessa, sai, arranca esse peso do teu coração. E você vai fazer isso agora. Você vai ter alguns breves momentos que você vai confessar: Senhor Jesus, eu preciso confessar que eu tenho um relacionamento quebrado, e eu saio daqui nessa noite para consertar esse relacionamento, para conversar com essa pessoa, para pedir perdão de quem a essas pessoas de quem eu tenho falado mal, a quem eu tenho me indisposto. Senhor Jesus, eu saio daqui nessa noite para perdoar alguma pessoa que me feriu. Senhor Jesus, eu estou escravo da pornografia. Senhor Jesus, eu e minha namorada, a gente já perdeu a linha há muito tempo e a gente não consegue voltar. Senhor Jesus, eu sou mentiroso. Senhor Jesus, eu estou cobiçando, eu estou invejando,
Senhor Jesus, brilha sobre as minhas trevas. Tem esse momento. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você tem aí o pão, você tem o cálice. E se você tem esse pão, e se você tem esse cálice nas mãos, significa que a oração que você acabou de fazer já foi atendida em nome de Jesus. Se você está segurando esses elementos, isso simboliza que você já recebeu o amor de todos os amores, e que a luz brilha sobre você, e que não existe pecado que pode ser segurado contra a sua vida. Você não vive debaixo de condenação. Você pode escolher não ser escravo da vergonha, você pode escolher não ser escravo do pecado, porque a luz de Jesus brilha sobre você, e onde a luz de Jesus brilha não existe treva. Não existe treva. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. E se algum pecado foi apresentado diante da cruz, eu declaro em nome de Jesus, ele foi perdoado. Você já é de novo, novo de novo. Você já está pronto para sair da cela. Você já está pronto para viver uma nova vida. Você já está pronto para pular. Você já está pronto para se alegrar. Você já está pronto para celebrar em nome de Jesus. E nós faremos isso, tomando a ceia do Senhor. Essa é a nossa vitória. A morte de Jesus. Aleluia. Pois recebi do Senhor aquilo que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você foi salvo por Jesus? Então declare isso e participe do pão, em nome de Jesus. Esse é sempre o menor pão e o mais gostoso que eu como. A palavra de Deus diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Uau! 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 Toda vez que eu bebo desse cálice, eu anuncio: não existe mais treva. Não existe mais escuridão. Este sangue correu por mim. Este sangue representa a minha liberdade. Representa que eu posso andar na luz. Este sangue, este cálice. Se você foi liberto por este sangue, não existe nada que pode te prender. E você celebra e declara isso, participando do cálice em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que venceu a morte, e que subjugou o inferno, e que subiu sobre aquele madeiro para ter vitória sobre o meu pecado.
Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que tira o pecado da minha vida, e que tira o pecado da vida da igreja, e que nos faz mais alvos do que a neve. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. É a ti que celebramos, não é a nenhum outro nome. O Senhor está no centro da nossa celebração cultica, o Senhor está no centro da nossa vida, e nós te adoramos e te celebramos para sempre. No nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus e vamos adorar. Adore a Ele com tudo que você tem. Adore a Ele porque você já não é mais escravo. Adore a Ele porque você é livre. Adore a Ele porque suas mãos não estão atadas. Adore a Deus porque os seus pés não estão presos. Adore a Deus porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Vamos celebrar a Deus. Abraça o irmão que está do seu lado. Declara para ele que ele vai ter uma semana abençoada, e que ele está sobre a sombra da cruz, e sob a sombra da cruz não existe treva. Que Deus, o nosso Pai amoroso, abençoe a sua igreja através do sangue do seu Filho Jesus e da atuação do teu Santo Espírito para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Vá na bênção e vá na paz. Escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só corpo, só coração, só desejo de ser tuas mãos, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz nos leva por onde for, e Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama